Louvado seja Deus, no nome santo de Jesus, o nosso Salvador, que nós vamos para mais uma explanação das Santas Escrituras, aqui no seu programa Assim Dizem as Escrituras, já bem sugestivo, e o nosso tema que vamos examinar o que é nicolaísmo. E já a minha saudação para você, Pai seja contigo, muito obrigado pela audiência, Deus abençoe a sua vida mais e mais, aleluia, vamos que vamos. O que é nicolaísmo? Então, você sabe o que é? Já ouviu falar de nicolaísmo? É um tema para o nosso aprendizado, para o nosso enriquecimento espiritual, tudo para a honra e glória do nosso Deus. Muito importante que você aprenda. Então nós temos aqui um versículo inicial com base em Jeremias capítulo 51 e o versículo 46. Não desfaleça o vosso coração, nem temais pelo rumor que se ouvir na terra, pois irá num ano um rumor, e depois no outro ano outro rumor, e haverá violência na terra, dominador contra dominador. Então você entendeu? Você entendeu? Já deu para chamar a atenção? Ainda não? Vamos ler Apocalipse capítulo 2, os versículos 6 a 15 para nossa meditação, para o nosso crescimento espiritual. Apocalipse capítulo 2, os versículos 6 a 15, tudo para a honra e glória do nosso Deus. Então diz o seguinte: tens, contudo, a teu favor que odeia as práticas dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito declara às igrejas. Ao vencedor darei direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Amém. Então vamos aqui para a carta à igreja em Esmirna. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: aquele que é o primeiro, o último, que foi morto e ressuscitado, faz as seguintes afirmações: conheço as tuas aflições e a tua pobreza, contudo tu és rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, pelo contrário, são sinagoga de Satanás. Não temas nada do que estás prestes a sofrer, eis que o diabo está para lançar algum de vós na prisão, a fim de que sejais provados. E sofrereis perseguição durante 10 dias, ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, compreenda que o Espírito revela às igrejas: o vencedor de maneira alguma sofrerá a punição da segunda morte. Amém. Nós temos aqui carta à igreja em Pérgamo. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: assim declara aquele que tem a espada de 2 gumes afiados. Conheço o lugar em que vives, onde se encontra o trono de Satanás. Apesar disso, permanece fiel ao meu nome, e não renunciaste à tua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha leal testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Tenho, contudo, contra ti algumas ademonstrações, porquanto tens contigo os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinou a Balaque a armar cilada contra os filhos de Israel, induzindo-os a comer alimento sacrificado a ídolos e a se entregarem à prática da prostituição. Além disso, tem também alguns que semelhantemente seguem a doutrina dos nicolaítas. Amém. Então nós observamos aqui mais uma vez a obra dos nicolaítas estarem presente então em algumas igrejas, e nós observamos, não era somente uma, mas também em algumas igrejas, nós observamos a presença da obra dos nicolaítas. Então, muito importante você entender, você aprender da santa palavra do eterno nosso Deus,
você ser cheio do poder dele, muito importante. Ao Senhor você possa dar a honra e dar a glória, aleluia. Então vamos que vamos, observando a santa palavra de Deus. Então vamos entender aqui, amém. Então vamos aqui esclarecer um pouco sobre essa doutrina que fez com que a igreja de Pérgamo recebesse uma chamada de atenção e por ter alguns dentre eles que seguiam a doutrina dos nicolaítas. Lembrando, porém, que todas as recomendações e repreensões dadas às 7 igrejas valem para nós hoje. Pois, como na mesma época havia igreja na Ásia com diferentes problemas, não é de se admirar que nos nossos dias aconteçam as mesmas coisas. Então, muito importante você meditar, você aprender aqui a igreja que estava em Pérgamo foi dessa forma repreendida sobre as obras dos nicolaítas. Então, vamos entender aqui muito importante sobre o que é nicolaísmo. Você já se questionou o que é nicolaísmo? Então vamos que vamos. Segundo o dicionário bíblico, então muito importante de você entender e de eu entender também. Louvado seja o nosso Deus, louvado seja o nosso Pai celestial, que possamos dar Ele honra, que possamos dar glória ao nosso Pai celestial. Então, louvado seja o nosso Deus. O que é nicolaísmo? Então, vamos aqui segundo o dicionário bíblico de John L. McKenzie, da Paulus, que é na página 683. O nicolaísmo ele se refere a uma seita que surgiu na igreja primitiva de Éfeso e Pérgamo. Não é uma doutrina muito bem conhecida. A Bíblia relata pouco sobre este assunto, por isso há várias interpretações. O nicolaísmo vem dos seguintes vocábulos. Então nós temos o que? N-I-K-H, que é igual vitória, no sentido de dominar. E laos, que é igual povo peculiar de Israel ou cristão, gente, multidão. Do século IV em diante, às vezes se refere ao leigo, conforme o grego moderno, que é laicos, que é igual leigo, no sentido de povo comum. Portanto, o nome Nicolaitas, composto entre duas palavras, tem um sentido de vitória sobre o povo, ou os que dominam o povo. Então, os Nicolaitas são aqueles que dominam o povo, conforme nós lemos Apocalipse capítulo 2, os versículos 6 e 15. Então, o nicolaísmo ele trata-se disso, os que dominam o povo. E nós observamos qual é o problema disso. Então, será que não precisa dominar o povo? Então, muito importante. Então, vamos entender aqui sobre qual a origem do nicolaísmo. Então, vamos entender a origem do nicolaísmo. Diz, esta era uma heresia que se formava já no fim da era apostólica, com os falsos mestres deturpando a pureza da doutrina de Cristo e seus apóstolos. A doutrina nicolaíta concebeu a ideia de uma casta especial e superior na igreja, ou seja, o chamado clero. Eles estavam no final do século I, infiltrados na igreja, como podemos ver no texto da leitura bíblica. Então vamos que vamos, temos Tito capítulo 11, versículo 10 e 11. Então, Tito capítulo 1, você quiser acompanhar para entender sobre esse tema, você já ouviu falar sobre o clero. Então, o clero foi uma casta que foi formada. Então, vamos entendendo qual o motivo disso ser tão prejudicial. Tito capítulo 11, versículo 10 e 11 para nossa meditação. Graças a Deus, porquanto há muitos insubmissos que não passam de tagarelas e ludibriadores, principalmente os do grupo da circuncisão. É necessário fazê-los calar, pois, motivados pela cobiça, transformam casas inteiras, pregando o que não convém. Amém. Então, nós observamos aqui tratar-se de pessoas insubmissas, pessoas tagarelas,
Então tínhamos que defender ali a circuncisão, defendia já o judaísmo nesse sentido, então discriminando, tirando fora outras pessoas, e nós observamos que as escrituras não são desse jeito, Então nós temos que aprender da palavra do Senhor, nós temos que buscá-lo ele mais e mais e exaltá-lo. Então muito importante, nós também temos Judas e o versículo 12. Muito importante você entender Judas 12. Vamos que vamos aprendendo da palavra do Senhor. Judas capítulo 12, muito importante. Vamos que vamos. Já vou abrir aqui a Santas Escrituras. Vamos pegando o versículo 12 para a gente entender bem. Glória ao nosso Deus. Diz aqui o seguinte: essas pessoas participam de vossas reuniões e celebrações fraternais, banqueteando-se convosco sem o menor pudor, a quem como pastor e que a si mesmos se apacentam, vagam como nuvens sem água, impelido pelo vento, são como árvores sem folhas nem fruto, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. Então as pessoas que participavam da reunião era o que? Sem o menor pudor. Então é importante nós sermos fiéis ao nosso Deus. É muito importante nós obedecermos a palavra do eterno Deus, de nós dar glória a Ele. Então nós observamos que isso é bem claro nas Santas Escrituras. Louvado seja o Senhor. E vamos entendendo mais e mais sobre esse importante tema. Vamos lá, o que o nicolaísmo disseminou dentro da igreja? Então, por que essa doutrina é prejudicial? Porque nós observamos o seguinte: evidentemente, este desejo de exercer poder sobre o povo foi disseminado entre muitos homens de liderança nas igrejas, movidos pelo instinto carnal de domínio, pela soberba e pela torpe ganância de posição e riqueza, especialmente entre os pastores das grandes igrejas, nos grandes centros, com congregações numerosas. Tornava-se uma tentação estabelecer uma ostentação de poder sobre o rebanho e outro rebanho de rebanhos menores. Então nós temos aqui a segunda carta de Pedro, louvado seja o nosso Deus. Nós temos a segunda carta de Pedro, capítulo 2, os versículos de 1 a 3. Vamos que vamos. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, os versículos de 1 a 3. Vamos entendendo. Muito importante a meditação na palavra de Deus, a gente entender. Então vamos pegando da santa palavra de Deus. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, os versículos de 1 a 3. Diz aqui o seguinte, amém, vou ler na versão KJA, King James atualizada. Assim como no passado surgiram falsos profetas entre o povo, da mesma forma haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o cúmulo de negarem o soberano que os resgatou, atraindo sobre si mesmo, repetindo a destruição. Muitos seguirão seus falsos ensinos e práticas libertinas, e por causa dessas pessoas haverá difamação contra o caminho da verdade, movidos por sórdida ganância. Tais mestres os explorarão com suas lendas e artimanhas, todavia sua condenação desde há muito tempo paira sobre eles, e sua destruição já está em processo. Então, um triste fim daqueles que falam mentiras, daqueles que transtornam a palavra de Deus, que comercializam. Então, nós observamos como a palavra ela é clara, nos adverte para o bom sentido, para a verdade, da gente obedecer ao Senhor nosso Deus, da gente exaltar Ele mais e mais, aleluia. Então nós observamos aqui
vamos mais continuando o assunto. A doutrina do nicolaísmo tem alguma coisa a ver com o catolicismo? Será? Diante que nós estudamos aquele que domina um povo, será que essa doutrina tem a ver com o catolicismo? Vamos aqui. Eis o porquê de estabelecer-se o centro da igreja e o trono do Papa como o maioral chefe máximo do catolicismo. Em Roma, o catolicismo em Roma, sendo ela a capital e maior centro urbano de sua época, Roma permitia que seus pastores nutrissem uma imagem mais poderosa e importante que os demais. É claro que com o apoio de Constantino, no começo do século IV, definitivamente o bispo de Roma conquistou a supremacia. Não fora o nicolaísmo, não existiria o erro de uma igreja universal com sede em algum lugar. Então nós observamos que no catolicismo existe o nicolaísmo, porque nós observamos que existe uma pessoa maior chamada de quê? De Papa. Nós observamos que Roma foi estabelecida de tal forma por causa de sua supremacia, de lá está o trono do Papa, e as pessoas de Roma sentirem com mais elevação do que as demais por serem de Roma. Então isso vem o que? O nicolaísmo, e é muito importante você entender a verdade. Então vamos que vamos. Sobre as igrejas primitivas, tinham autoridade sobre as demais. Será que existia essa questão de autoridade, de uma igreja ter autoridade mais do que a outra? Então nós vemos que nem mesmo a primeira igreja, formada pessoalmente por Jesus em Jerusalém, tinha autoridade sobre as demais. Veja em Atos 15 a postura da igreja de Jerusalém com relação a Antioquia, como mãe que exorta a seu filho, independente no momento de necessidade, mas não considera justo lhe impor nada. Observe ainda o próprio falar dos apóstolos Pedro e Tiago, que estavam em Jerusalém e não em Roma. Eles não exercem domínio sobre a igreja, mas servem como conselheiros junto a ela e com o Espírito Santo. Amém? Vamos confirmar Atos 15, 23 a 28. Oh, glória a Deus! Atos 15, 23 a 28 para a nossa meditação. É muito importante nós entendermos a palavra de Deus, deixar que nós possamos por ela ser edificado. Atos 15, 23 a 28. Oh, glória a Deus, aleluia. Diz aqui o seguinte: e por intermédio deles mandaram a seguinte carta: os apóstolos e os irmãos presbíteros e aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, na Síria e na Cilícia, saudações, desde que soubemos que alguns saíram de entre nós sem nossa permissão e vos têm constrangido por meio de suas palavras, confundindo-vos a mente. Pareceu-nos bem, havendo chegado a um consenso, selecionar alguns homens e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm colocado suas vidas em risco pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Porventura estamos enviando Judas e Silas para confirmarem suas palavras que vos estamos escrevendo, porque pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior cargo, além destes preceitos necessários. Amém, graças a Deus. Muito importante, nós observamos que não existia uma supremacia de uma igreja para outra, de alguém se considerar melhor, então todos os apóstolos tinham o Espírito de Deus e dessa forma ensinavam bem. Amém, vamos lá. O nicolaísmo tem algo a ver com o tal de Nicolau, será? Nicolaísmo vem de Nicolau? Vamos lá. Nicolaitas não são
Portanto, como muitos pensaram, seguidores de um tal Nicolau, nem do Papai Noel, que trata-se do São Nicolau, mas os partidários da ideia de uma hierarquia dominante dentro da igreja. Então, os nicolaítas defendem uma hierarquia dentro da igreja. Então, será que existe uma hierarquia de alguém ser maior ou ser menor? Então, nós observamos que não existe esse negócio chamado de hierarquia dentro da igreja. A hierarquia que nós temos, que Deus é o cabeça de todo homem. Então, Cristo, o cabeça do homem, e o homem, o cabeça da mulher. Amém? Então, vamos que vamos. A questão 7. Como essa heresia tem influenciado o pensamento de muitos religiosos? Esta heresia tem influenciado o pensamento de muitos religiosos que pensam galgar degraus na escada da fama, fortuna e força. Por isso, alguns pobres infelizes querem ser pastores sem a chamada divina. Você entendeu? Pastores buscam popularidade e posição em organizações, trocam de igreja em busca de simplesmente de uma maior ou de sua menor o quê? Então, muito importante, louvado seja Deus. Então vamos aqui ratificando. Pastores buscam popularidade e posição em organizações, trocam de igreja em busca simplesmente de uma maior que pague mais, sem convicção da vontade dos seus bens. Então é bem interessante, o nicolaísmo é dessa forma, pastores que tentam usurpar o poder para querer ganhar. E nós damos continuidade, disputam posições e até brigam por isso, mas não deve ser assim. Jesus ensinou claramente que grande é o que servia e não o que manda. Lucas 10, 42 a 44. Então nós fizemos essa leitura aqui abençoada. Vamos fazer Marcos 10, 42 a 44. Oh, glória a Deus. Então vamos que vamos. Observando a santa palavra de Deus. Marcos 10, 42 a 44. Muito importante para você entender a palavra do Senhor. Vamos que vamos, buscando ao nosso Deus. Aleluia. Então nós temos Marcos 42 a 47, diz o seguinte: Jesus, por sua vez, os convidou e orientou: sabeis que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Contudo, não é assim que corre entre vós, ao contrário, quem desejar tornar-se importante entre vós deverá ser servo, e quem ambicionar ser primeiro entre vós, que se disponha a ser o quê? A ser o escravo de todos. Então Jesus ensinou a dominar as pessoas, ter autoridade, não, ensinou a ser servo, e ensinou a servir, não ter o domínio sobre o povo. Então é bem interessante, nós observamos o ensinamento de Jesus. Então nós temos outra questão: existe um dono da igreja? Será que existe um dono da igreja? Todo ministro de Deus deve ser respeitado por causa da sua função como líder e condutor espiritual da igreja, e como irmão que é um bom exemplo ao rebanho, mas isso não faz dono da igreja. E todo pastor tem que tomar o cuidado de ser zeloso, sem, no entanto, exercer o domínio por força sobre o rebanho. Todos nós sabemos que o dono da igreja é quem? É o Senhor Jesus. Então, muito importante você meditar. Nós temos aqui Hebreus 13, 7 e 17. Hebreus 13, 7 e 17, para a honra e glória do nosso Deus. Hebreus 13, 7 e 17, muito importante você entender essa palavra abençoada, tudo para a honra e glória do nosso Deus. Então o versículo 7 diz: lembrai-vos de vossos líderes que vos ensinaram a palavra de Deus, e observando-os atentamente e resultando da vida que tiveram, imitar-lhes a fé.
Amém. Graças a Deus. Muito importante nós meditarmos na palavra do Senhor. E nós temos aqui o versículo 17. Vamos aqui observar o que a palavra diz para nós. Amém. Sede obediente aos vossos líderes espirituais e submissa à autoridade que exerce, pois eles, amém, pois eles zelam por vós como quem deve prestar conta a sua graças a Deus. Ele deve prestar conta de seus atos com alegria e não murmurando, porque dessa maneira tal ministro não seria proveitoso para vós outros. Amém. Graças a Deus. Muito importante nós meditarmos nessa santa palavra de Deus. Também tem a primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo de 1 a 4. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo de 1 a 4, para a honra e glória do nosso Deus. Diz o seguinte: suplico, portanto, aos presbíteros que há entre vós, que sou também presbítero com eles, testemunha ocular dos sofrimentos de Cristo e certamente coparticipante da glória que há de ser plenamente revelada. Pastoreai o rebanho de Deus e que está sob vosso cuidado, não por constrangimento, mas voluntariamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como ditadores aqueles antes. Amém. Então vamos para o versículo 3. Nem como ditadores daqueles que vos foram confiados, antes tornando-os como exemplo ao rebanho. Ora, assim que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imperecível coroa da glória. Amém. Conselhos, votos e bênçãos finais. Então nós observamos para não dominar. O presbítero não deve ser alguém que domina o povo de Deus, tem domínio sobre o rebanho, mas é alguém que dá exemplo, isso mesmo, aleluia, graças a Deus. E nós temos o seguinte: qual o cuidado que devemos ter com relação ao nicolaísmo? Sendo assim, nosso papel como ministro de Deus, seja missionário, evangelista, professor, que é mestre, pregador, diácono, pastor, é de servir, não permitir que a síndrome de Satanás se aposte de nós, fazendo com que nos presumamos mais do que realmente somos. Liderança é necessário para que haja organização, ordem, decência e principalmente edificação. Amém. Seja na igreja ou em encontros de várias igrejas, graças a Deus. Então vamos aqui observando a santa palavra de Deus. Nós temos mais. Graças a Deus. Seja na igreja ou em encontro de várias igrejas, jovens mesmo, pastores, obreiros, mas nunca deve haver o pensamento de buscar o primado, a superioridade entre os demais. Isso estagra, amém, isso estagra a comunhão e prejudica o aprendizado e a edificação dos participantes. Temos Lucas 22, 24 a 26, Lucas 22, 24 a 26, para nossa meditação. Vamos que vamos meditando na palavra do Senhor. Lucas 22, 24 a 26, Lucas 22, 24 a 26, diz o seguinte para nossa meditação. Glória a nosso Deus. Amém. E surgiu também uma discussão entre ele acerca de qual deles deveria ser considerado o mais importante. Mas Jesus lhes ponderou: o rei das nações são os senhores deles, e os que exercem autoridade sobre os povos são chamados de benfeitores. Entretanto, vós não sereis assim, ao contrário, o maior entre vós seja como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Amém. Porquanto quem é o homem a quem deseja, amém. Porquanto que é o homem a quem, porquanto quem é o maior, que está reclinado à mesa ou o que serve? Porventura não é o que serve?
Porventura não é o que está reclinado à mesa, contudo, entre vós eu sou como aquele que serve. Amém? E deu muito importante, Jesus deu o exemplo de servir, nós devemos servir, nós não temos que querer ser servido, mas servir ao Deus Altíssimo. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu apreço. Deus abençoe você mais e mais.